Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Olá pessoal, eu sou o David Neves e bem-vindos a mais um programa Entre Nós. Hoje é sexta-feira, 23 de maio e hoje vamos falar sobre tecnologia e inovação. Vamos aprender sobre como isso está mudando o mercado de trabalho. Não é, Guilherme? Exatamente, David. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme e hoje o nosso convidado é um especialista que usa drones e inteligência artificial para revolucionar setores como o militar, agro e varejo. Então, se você gosta sobre esses assuntos, fica no programa de hoje que vai ser imperdível. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Quer fazer mestrado ou doutorado no Canadá? Dia 27 de maio, às 13h15, o consórcio Caldo, que reúne universidades canadenses de excelência, vai realizar uma sessão informativa no campus de Higienópolis Mackenzie. O evento trará detalhes sobre pós-graduação, bolsas e processo de admissão. Anota aí, PED 41, sala 106. A inscrição é gratuita e o link está no site oficial. Não perca essa e chama aquele amigo que quer estudar fora. Tá difícil manter uma alimentação saudável na correria do dia a dia? Alunas e professoras de nutrição do Mackenzie criaram um e-book gratuito com lanches práticos, acessíveis e nutritivos, para te ajudar nessa rotina dos estudos. A iniciativa faz parte do projeto Educar e Comunicar. Quer melhorar sua alimentação? Acesse o site do Mackenzie e saiba mais. O Clube de Criação está com inscrições abertas até o dia 5 de junho para a categoria Estudantes do seu tradicional anuário, que chega à 50ª edição, reunindo os melhores trabalhos da publicidade brasileira. Neste ano, o briefing é sobre o Mercado Livre, e essa é a chance de mostrar seu talento, com um trabalho real e ainda concorrer a um estágio na agência Gut, um curso em Miami Ad School e uma estrela de ouro, prata ou bronze. As inscrições podem ser feitas de forma individual ou em dupla, diretamente no site do Clube de Criação. Para mais informações, acompanhe Clube no Mac, no Instagram. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Nosso convidado dessa semana é um entusiasta por tecnologia, inovação e empreendedorismo, engenheiro mecatrônico, fundador da UpView, empresa que integra drones de inteligência artificial em setores como militar, agro e engenharia. Ele também está na frente do Mine, uma rede de mercado 100% autônomos. Sua trajetória inclui experiências na GE, projetos internacionais, soluções de tecnologia de ponta, sempre movido pela vontade de transformar ideias em soluções que impactam o mundo de forma eficiente e sustentável. Seja muito bem-vindo, Marcelo Alvarenga. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, David, Guilherme. Obrigado É um por prazer você aceitar o convite, viu? Muito obrigado. Com certeza, é um prazer. Então, pra gente começar, eu acho que é sempre importante a gente partir do ponto de partida, né? De onde tudo começou. Então, eu queria entender se sua convivência, né? Sempre com engenharia e empreendedorismo, sempre influenciou você desde criança ou se teve outras coisas também que fizeram você chegar ao lugar onde você está hoje? Bom, desde pequeno eu sempre cresci respirando empreendedorismo, né? Minha família é lotada de empreendedores, meu pai, meu avô, meus tios. E eu sempre vi de perto o resultado de um esforço, né? De botar ideias à frente, fazer ideias acontecerem. E com essa experiência, com esse contato intenso, logo que eu entrei na faculdade, eu já fui para engenharia, visto que meu pai é engenheiro, meus avós são engenheiros, meus tios. E a minha paixão por tecnologia também era um fator muito
muito forte desde pequeno, né? Sempre estive ali com muita curiosidade para saber como as coisas funcionavam, como o equipamento funcionava. Eu tinha um drone parado em casa, meu hobby era ficar abrindo ele, ver como é que funcionava, os componentes. Olha só que legal. É, eu tinha enfim, muita curiosidade, além do fato, né, de quando você é jovem, você vê um equipamento ali que voa com controle remoto também. A gente diz que hoje um drone é um brinquedo para adulto, né? Então, isso aí sempre me gerou muito entusiasmo, muita curiosidade. E foi aí que eu fui atrás também da engenharia mecatrônica, que é uma engenharia que mistura mecânica com eletrônica. E onde eu pude ter muito contato com inteligência artificial, sistemas, softwares e tudo mais. E, enfim, dentro da minha trajetória, tive contato com o Exército, que depois me levou à criação da Upview. Mas foi basicamente isso, meu contato de criança sempre com a tecnologia, com o empreendedorismo, com a engenharia. Acho que foram os fatores determinantes que me trouxeram até aqui hoje. Você falou desse contato com a tecnologia também, com os drones, no caso. Como você fez essa parte de audiovisual desses drones? Sair de um hobby, né, uma brincadeira, para um profissional, realmente. Certo, vamos lá. Como eu disse, eu tinha um drone em casa parado e assim que eu entrei no Exército, eu passei um ano lá servindo, né, no CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo. E lá a gente tinha um esforço muito grande e a recordação desse esforço foi muito falha no meu ano, e eu identifiquei que não era só no meu ano, mas nos anos anteriores, né? A gente não tinha recordações, a gente não tinha nenhum registro muito significativo que a gente pudesse depois ter com a gente e levar para mostrar futuramente para os nossos filhos, para as nossas famílias, ainda mais por eu ter servido no ano da pandemia. Então, eu não podia ter em eventos, não tinha família ali, a gente não conseguia mostrar nada. E essa dor que existia, né, essa dor, entre aspas, de não ter um registro digno do que a gente estava passando lá, me gerou uma semente na cabeça de, puxa, eu podia trazer um hobby meu, que era o audiovisual, que era a parte de câmera, fotografia e tudo mais, drones, para dentro aqui do Exército. Sim. E foi assim que, após a minha conclusão do curso de oficial, ainda na faculdade, eu conversei com quem hoje é meu sócio, um dos meus sócios, que é o João Martins. Falei, poxa, o que você acha da gente abrir uma empresa de audiovisual especializada em drones? Que drones ainda é um assunto muito inovador. Sim. É uma tecnologia que está entrando, principalmente aqui no Brasil. Então, e eu tinha uma matéria de drones na faculdade, por se tratar ali de um equipamento eletrônico e tudo mais. Aí eu falei, o que você acha da gente abrir? Eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção é que ele, logo de cara, falou, vamos pra cima. E aí a gente abriu a empresa, mas como qualquer jovem hoje empreendedor, ainda mais por ser... na época eu tinha 21 anos, é muito difícil conquistar a credibilidade, passar a credibilidade pro mercado. Sim. Visto ainda que no Brasil a gente tem muita dificuldade para convencer que um marketing é investimento e não de fato um custo para qualquer instituição. Sim, com certeza. E, enfim, a gente sempre teve um desafio muito grande em passar essa credibilidade. E por eu ter me formado no CPOR, eu tinha um acesso lá facilitado. Eu cheguei e ofereci ali para o comando a oportunidade da gente fazer a cobertura do curso do ano seguinte ao nosso, para mostrar o que vocês acham da gente fazer aqui a fotografia. A gente vai fazer um vídeo, a gente vai mostrar para recordar esse momento da maneira digna como ele deve ser recordado. E eles deram um voto de confiança pra gente, a gente participou, fez jus a essa confiança, e tivemos um feedback muito grande, muito bom também dos próprios militares. E desde então a gente segue lá, mas posso dizer que o setor militar foi o berço da Upview, porque foi onde a gente teve a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, onde a gente tem a oportunidade de mostrar até hoje. Inclusive ontem eu estava lá num dos campos operacionais do Exército filmando, e a gente tem essa parceria até hoje muito sólida com eles, de muita confiança, e foi onde a gente nasceu, né? A Upview nasceu.
Nossa, cara, isso é surreal, isso é incrível. E você mencionou bem, né, essa questão, né, de como o CPOR foi muito importante para você, a faculdade também. Mas como que você conciliava a rotina das duas coisas, tanto a faculdade quanto o CPOR? Como é que foi para você? Certo, vamos lá. O CPOR ele já é feito para você fazer com a faculdade, porque um dos requisitos desde sempre da criação do CPOR é você estar matriculado em um curso superior. Ah, não é fácil conciliar as duas coisas, principalmente pelo esforço físico que o exército demanda de você, o esforço mental também, você fica desgastado, você chega lá às 7 da manhã, tem que estar fardado e meio-dia a maioria é liberado, mas como eu fui de cavalaria, então a gente era liberado normalmente 6 da tarde, 8 da noite e eu tinha que ir direto para a faculdade. Em tese é possível sim, é uma rotina cansativa, mas você consegue se você tiver essas duas dedicações só na vida, que é no momento ali do ano que seja o CPOR e a faculdade, mas é algo que é muito difícil para todos. Eu posso dizer que aí acho que 80% do efetivo tranca a faculdade enquanto está no CPOR. Nossa. O que me fez conseguir conciliar foi o fato que, como eu disse, eu servi na pandemia e naquela época as faculdades todas se tornaram quase EAD as aulas. Então isso me ajudou muito e aí eu conseguia ou gravar aula ou estar ali acabava o CPOR, já ligava ali mesmo no quartel e assistia do quartel ou ali da região, eu conseguia assistir do carro. Enfim, me facilitou muito, mas não é impossível, é muito difícil conciliar, mas dá sim. Tem essa questão do desgaste mental, físico. Dentro do exército, você é condicionado a muita disciplina, né? Você acha que te ajudou muito na sua trajetória profissional? Sem sombra de dúvidas. No exército, a gente tem muito direcionamento para disciplina, hierarquia e liderança, né? No CPOR, principalmente porque eles chamam de escola de líderes. Eles formam oficiais R2 que vão para a reserva, o R2 significa da reserva, e em caso de combate, em caso de guerra, a gente é convocado para fazer o comando de pelotões. Então, a gente passa por um treinamento intenso para saber comandar pelotões que normalmente são em torno de 30 homens. Então, eles moldam a gente, né, para ser apto a estar com a cabeça e com o físico também aptos a comandarem pessoas. Então, você aprende muito a conviver com outros tipos de pessoas, você aprende a entender, você aprende o momento de liderar, o momento de tomada de decisões estratégicas, porque você não tem só a sua vida como responsabilidade, mas você estaria a comando da responsabilidade de outras vidas. Então, você consegue trazer esses ensinamentos para a sua vida pessoal depois, para o comando de uma empresa, o comando de uma equipe, tendo todo esse know-how que você pega lá. Que você adquire, né? Você sempre teve bastante conhecimento sobre tecnologia, sempre bastante experiência com isso, mas trabalhar na GE com tecnologia eólica e coisas do tipo, mudou a sua visão da tecnologia? Com certeza. Isso é até um ponto interessante porque ele foi o fator determinante para o novo projeto da Piviu, que é com a inteligência artificial. Por quê? Na GE eu trabalhava no setor de CMS, que é a Condition Monitoring System, que é onde a gente faz a análise de vibrações dos componentes mecânicos das turbinas eólicas e consegue prever quando o componente vai ter uma falha, se já existe uma falha e o que a gente deve fazer baseado nessa falha. Como se fosse cardiogramas. As turbinas soltam uma vibração e quando tem um pico a gente sabe que alguma coisa ali está quebrada, principalmente pelas maioria dos componentes se tratarem de rolamentos. E eles soltam uma frequência de vibração determinada. E esse poder da previsibilidade, da gente conseguir prever quando uma máquina vai quebrar, gerou uma semente na minha cabeça novamente de se eu consigo fazer isso aqui, eu consigo gerar essa mesma previsibilidade em outros setores. E foi aí que surgiu a ideia futuramente
da inteligência artificial da UpView, que é o nosso novo projeto, junto com a Hectra Tech, que é uma empresa de IA, para fazer a previsibilidade de novas queimadas no setor agrícola. Nossa. E também o monitoramento agrícola de patrimônio e por aí vai. Tudo com o auxílio da inteligência artificial. Tudo com o auxílio da inteligência. Cara, isso é incrível, assim. E eu queria também saber o que te motivou a tirar a ideia da UpView do papel e colocar ela em prática mesmo. Qual foi sua maior motivação? O que você visava quando você fez isso? Bom, o sonho de empreender sempre existiu, né? E eu acho que todo mundo tem um momento da vida que vem é agora ou nunca, né? Principalmente no período que eu acredito que a gente é jovem, que a gente tem a oportunidade de muita energia, a gente tem essa vontade de vencer, e é onde a gente está ali num período que a gente pode errar, né? Eu acho que esse é a grande questão. A gente pode errar e tem tempo de começar de novo. E vendo todas aquelas oportunidades, aquelas dores que existiam no momento ali da faculdade, eu via o potencial, a partir da aula de drones eu via o potencial que o meu drone tinha, mas eu via o potencial que existia eu via a dor que existia no exército para botar em prática. Eu falei, putz, é agora, tipo, eu tenho as ferramentas, eu tenho a faca e o queijo na mão, vou fazer acontecer. E foi aí que, com a ajuda de ótimos sócios que eu tenho hoje, a gente conseguiu botar o sonho em prática e tá indo super bem, graças a Deus. Nossa, incrível, incrível. Mas essa aplicação real do seu sonho, como é que você se sentiu, né? Você tinha um problema, você solucionou ele e eles estavam realmente usando seus vídeos, usando as suas produções? Sim, sim. Um fato interessante é que hoje, assim como qualquer instituição, a militar, né, a área militar, ela está se adaptando aos tempos modernos que se baseiam basicamente em redes sociais. Então, principalmente para combater a defasagem que existe hoje no ingresso de jovens no setor militar, o Exército está se adaptando às redes sociais, com promoções da imagem do militar. Venha ser militar e você consegue ser assim. Mas é um processo que está lento, e um processo que eles ainda existe ali uma capacidade de ajudar eles. E foi aí que, com os nossos vídeos, tanto o Exército quanto nós, a gente conseguiu ver que eles estavam dando muita visibilidade para o perfil do CPOR. E isso gerava engajamento, isso gerava demanda, isso gerava procura pelo ingresso no CPOR. E era uma via de mão dupla que estava agradando os dois. A gente conseguia se promocionar e eles conseguiam atrair mais gente para se tornarem militares, né? E é importante ressaltar que o objetivo da nossa empresa, da UpView, agora no início, que eu ainda considero que está no início, é a gente ter visibilidade. Então, a gente utiliza o que os drones oferecem hoje na parte de marketing, que é a filmagem, que a gente consegue usar, e a gente usa essas filmagens para ser visto. Então, eu tenho o meu hobby de infância, de produzir vídeos e tudo mais, o drone tem a câmera, eu consigo produzir vídeos, minha empresa é vista, e aí com a visibilidade depois eu consigo ingressar em outros projetos, como é o projeto da inteligência artificial agora que a gente está entrando, e aí a gente consegue fornecer serviços mais técnicos, que é como o projeto de monitoramento agrícola. Querendo ou não, essa qualidade de imagem maior, qualidade de conteúdo, ajuda muito na visibilidade, né? Com certeza. Sim, com certeza, né? E assim, o que te surpreendeu na expansão do UpView para engenharia civil e para imobiliária? Bom, são outros dois ramos que eu acredito que hoje em dia estão crescendo. O mercado imobiliário aqui, principalmente no Brasil, nunca desaquece. E assim como qualquer mercado, assim como o Exército, eles estão também entrando na parte de marketing. É muito importante para você conseguir vender um apartamento, uma construtora, uma imobiliária, enfim, conseguir vender um apartamento, um imóvel, eles precisam ser vistos, eles precisam estar bem posicionados nas redes sociais. E foi aí que um dos meus sócios, Yuri Scholler, ele estuda aqui no Mackenzie, inclusive, ele é engenheiro civil, futuro engenheiro civil. Massa. Ele é muito bem entendido aí da parte de mercado imobiliário. Ele viu também essa dor que existia essa oportunidade que existia na área do mercado imobiliário, e foi aí que a gente entrou com os drones na parte de acompanhamento de obra, que é algo que ainda não é bem explorado aqui no Brasil.
que a gente consegue fazer o quê? Com os drones a gente consegue fazer um acompanhamento mensal dos prédios que estão subindo, fazendo relatórios baseados nas imagens aéreas, e assim a construtora tem um maior controle do que está acontecendo com os empreendimentos delas que estão subindo, mas também elas conseguem promocionar os empreendimentos mandando para os clientes que compraram apartamento na planta, por exemplo. Nossa, que... Comprei um estúdio aqui na Chácara Santa Amaro. Eu vou ficar 2 anos esperando ele ficar pronto, 2, 3 anos. Com esse acompanhamento de obra que a gente oferece, a gente consegue mandar um acompanhamento mensal para o cliente com os gráficos mostrando o antes e os depois, como que está subindo o prédio dele. Ele consegue ter esse monitoramento. Então, é algo que está ajudando não só as construtoras, mas como os clientes das construtoras. Isso é bem bacana. A gente está tendo ótimos feedbacks. É bem bacana mesmo, né? Muito legal. Você falou do seu amigo que também estuda aqui. As pessoas elas vão vindo com outros problemas, soluções, né? As pessoas que vieram com IA para você, você acha que o que você consegue desenvolver com isso dentro da UpView, com a IA? Certo. A IA é o assunto do momento. A IA está se desenvolvendo muito rápido, a gente está tendo atualizações constantemente. E, além disso, os drones também estão se adaptando às inteligências artificiais e aos sistemas autônomos. A DJI, que hoje é a líder do mercado aéreo de drones, ela tem lançado alguns drones autônomos, como é o Dock 3, o Dock 2, que é um drone nada mais que ele vem com uma cápsula e essa cápsula abre, ele sai, voa sozinho por um determinado local que você especifica e volta, carrega sozinho, a cápsula fecha. Legal. Mas ele só é autônomo, né? Então a nossa inteligência artificial ela trabalha junto com a parte autônoma dos drones, ou seja, o drone consegue sair dessa cápsula, fazer o monitoramento da sua propriedade. Com a inteligência artificial vai fazer a leitura dessas imagens, vai identificar onde há possíveis danos patrimoniais, invasões patrimoniais, ou como a gente tem enfrentado no ano passado, queimadas, né? A gente consegue prever queimadas antes que elas aconteçam, antes que surja o foco, detectando a temperatura do solo. E, enfim, a gente está conseguindo unir 2 grandes tecnologias, que é a IA e a parte autônoma dos drones que já existem no mercado. Legal. Cara, isso é incrível. Eu acho que principalmente agora, né, que a gente está vivendo em um tempo de extremos climáticos, né? Isso é uma atitude incrível. E isso me vem na cabeça também porque eu queria te perguntar sobre o Mine, né? De onde veio essa inspiração para você criar o Mine? Bom, assim como a IA dentro da UpView, a IA por si só sempre tem sido um interesse muito grande meu. Eu tenho ido atrás, eu tenho estudado, tenho visto as oportunidades. E uma oportunidade grande que tem no mercado são os mercados autônomos e inteligentes, que hoje em dia, aqui em São Paulo, a gente é de São Paulo, não é difícil achar um prédio comercial, um prédio residencial, que tem um mercadinho lá que você chega e não tem atendente. Mas é um mercado que está em expansão. Para vocês terem noção, só existem, se eu não me engano, 10 mil mini mercados em operações no Brasil, e só aqui em São Paulo, eu acho que a gente tem 200 mil condomínios aptos a receberem esses mercados. Nossa, que interessante. Exato. E aí, visto que os mercados que existem hoje, muitos deles não oferecem são um pouco largados ou não tem uma defasagem ou seguem o mesmo padrão, a gente decidiu também chamar a Hectra para fazer parte com a gente, e a gente decidiu montar uma linha de mini mercados autônomos, que é o Mini ou Mine, depende de como vocês escolhem como fala. Justamente a gente quis pôr esse nome para ter essa jogada. Essa dualidade, né? Exato. Ai, que legal. E com isso a gente está oferecendo agora, a gente está instalando mini mercados com a IA, para fazer tanto o monitoramento de estoque, como também a experiência do cliente em si dentro dos mercados. A gente está estudando aí uma nova IA para conversar com o cliente dentro do mercado, fazer a indicação de alimentos, receitas, enfim. Vai ser uma proposta bem legal que já está surgindo aí, já estamos com o nosso projeto piloto sendo instalado, e é uma nova tendência, né, no mercado, uma nova oportunidade. E eu acho que é o futuro também da parte de varejo aqui no Brasil. Sim, realmente, isso é verdade. São muitas inovações e muitas ideias que você tem, tipo, ao mesmo tempo, né? Muitas coisas que você vai organizando. Como é que você consegue continuar investindo e indo atrás dessas ideias, apesar de várias dificuldades que tem?
Com certeza. Eu acho que hoje o nosso bem mais valioso é o nosso tempo, né? Eu acho que a gente conseguir organizar, ter uma rotina organizada, manejar as 24 horas do dia é muito complicado. Muito. Ainda mais no período de faculdade, que a gente hoje, eu me formei já, mas eu tenho um pouco mais de tempo para trabalhar nisso. Mas quando você está na faculdade é ainda mais complicado, porque você chega cansado, muita gente pega a condução, esgota mentalmente. Então, pensar em usar aquele restinho do dia para trabalhar ainda mais, botar uma ideia para frente, é difícil, não é uma realidade que é um pouco utópica e exige muito, muito esforço, muita dedicação. E o fato hoje é eu ter tomado a decisão de sair da GE para botar meu empreendedorismo ativo, né, para botar para frente, foi uma decisão muito importante na minha vida. Eu acho que eu tive que dar alguns passos para trás financeiramente para conseguir botar as minhas ideias em prática, né? E hoje existe o risco, né? Acho que o risco é o fator mais determinante, e o quanto de risco você está disposto a assumir em empreender, porque empreender nada mais é do que assumir riscos. Então, pode dar errado, pode, mas tudo vai da sua determinação, da sua organização de tempo. Hoje existem diversas ferramentas que te ajudam a otimizar seu tempo, ajudam a organizar ideias. E eu acho que eu tá sempre procurando essas ferramentas, eu tá sempre determinado a ir atrás do meu sonho, a fazer acontecer, é o que tem me dado gás, é o que tem me dado a vontade de não desistir no meio do caminho. Mas porque às vezes, como eu disse, é muito difícil ganhar credibilidade no mercado. Às vezes a gente recebe 10 nãos para receber um talvez e quem sabe um sim. Então, ter essa resiliência, que inclusive eu trouxe muito do exército, de quando tudo tá dando errado, você ainda ficar com a cabeça de que vai dar certo e ter essa força de vontade, me ajudaram demais. Além de toda a questão também, hoje eu me considero uma pessoa religiosa, então eu trazer a religião para dentro, trazer esse contato com Deus, essa fé, tanto em Deus quanto no negócio, é o que tem me ajudado muito a manter a cabeça sã e olhar para o objetivo e não tirar o olho dele, né? Olhar sempre pra frente, Exato. Né? E pra gente finalizar a entrevista, eu queria saber se você tivesse o superpoder de voltar no tempo e falar lá pro Marcelo da faculdade, o que você falaria pra ele? Qual conselho você daria pra ele? Seja menos ansioso, porque as coisas vão dar certo. Elas vão andando devagar. É muito difícil hoje em dia você ter um negócio que você começa e dê certo no dia seguinte. Existe os nãos, existe a parte chata, existe o tempo que você não vai ter respostas, que você não vai ter resultados, mas você tem que saber conviver com isso e entender que isso faz parte do caminho. E se conecte com boas pessoas, sabe? Se conecte com pessoas que querem ver você ganhar, querem te ajudar a vencer, sabe? Escolha bem seus sócios, esteja ali perto de todo mundo que queira seu bem. Acho que esse é um bom conselho, e eu acho que é válido, né, pra todo mundo. Com certeza. Sim, todo mundo precisa desse conselho. Muito obrigado, viu, por topar essa entrevista. Obrigado por responder nossas perguntas. E eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante gente que quer entender o mercado empreendedor, tentar entender como isso funciona, e até mesmo as pessoas, né, que sonham alto. Eu acho que isso é uma mensagem de inspiração. Então, muito obrigado. Sim. Obrigado, Marcelo, por estar com a gente. Foi um prazer receber, ouvir suas ideias, a inovação que você está projetando aí. E acredito que nossos ouvintes tenham gostado muito. Sim, foi um prazer trazer para eles. E continue inspirando muitas pessoas aí. Com certeza. Obrigado a vocês, pessoal, pelo convite. É uma honra estar aqui. E vamos para cima. Precisando de qualquer coisa, sabem, tem o meu contato aí com vocês. Muito obrigado.
O programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, queremos expressar a nossa gratidão a você, nosso ouvinte, e também dizer que não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, @MacEntreNós no Instagram, TikTok e Spotify. Agora você pode escutar o nosso podcast no lugar onde você quiser. O Entre Nós volta semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Você ouviu Entre Nós, um programa de alunos para alunos, produzido pelos alunos maquinzistas, com trabalhos técnicos de Doni Paruti, Emerson Canoa e Rafael Oliveira, com orientação da professora Márcia Detoni. Entre Nós.